Estamos aqui para mais uma vez compartilhar um texto da Palavra de Deus nessa meditação diária. Marcos capítulo 16, versículo 7, diz assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Pedro, discípulo do Senhor Jesus, que tinha negado ele, Jesus morreu na cruz do Calvário e foi sepultado, e as mulheres estavam indo para poder levar os aromas ali na sepultura de Jesus. Quando elas chegam lá, tem um anjo que diz para ela: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, pode ver o lugar onde ele estava, mas faça o seguinte: ide e vá até os seus discípulos e fale para eles. Poderia parar por aí, mas o texto não para aí. Diz assim: fale aos seus discípulos e fale a Pedro, bem especificamente. Porque Pedro nesse momento estava se sentindo totalmente o pior homem do mundo, porque ele havia negado o Senhor Jesus e tinha dito que não negaria o Senhor Jesus de forma nenhuma. Jesus havia avisado ele que ele iria negá-lo, mas ele falando: de jeito nenhum, eu vou com o Senhor até o fim. Mas no momento da negação, ele lembra do que Jesus disse. E a pergunta nessa manhã é: por que Deus não desistiu de Pedro? Por que Jesus não desistiu de Pedro? Por que ele tem essa preocupação tanta com Pedro? Da mesma forma que ele tem essa preocupação com você. Por que Deus não desistiu da sua vida? Por que Deus não desistiu de você? Por que você olha e pensa assim: por que Deus me ama tanto? Eu quero compartilhar com você algumas coisas nessa manhã. Mas eu queria fazer uma pergunta. Por que Deus não desistiu de Abraão quando ele mentiu por causa de Sara? Por que Deus não desistiu de Moisés quando ele ficou dando desculpa para não cumprir o chamado de Deus? Por que Deus não desistiu de Saulo quando perseguia a sua igreja? Por que Deus não desistiu de Elias quando ele estava se sentindo sozinho e pedindo para morrer? Por que Deus não desistiu de Davi quando ele adulterou, tramou a morte de Urias? Por que Deus não desistiu do profeta Jeremias quando ele estava inseguro de ser incapaz do exercício profético? Por que Deus não desistiu de Pedro? Porque ele negou, quando ele negou Jesus 3 vezes. Por que Deus não desiste de você? E por que ele não desiste de mim, quando às vezes não quero mais continuar e desejo chutar o balde? Querido, gostaria de refletir com você pelo menos sobre 3 razões. A primeira razão é por causa do seu amor de pai. A Bíblia diz: pode acaso um pai esquecer-se do seu filho? Sua mãe esquecer dos filhos? De jeito nenhum. Como pode esquecer de você, se ele criou você, a sua imagem e semelhança, porque é o que diz a Bíblia. Entregou o seu único filho para morrer na cruz por você. Você acha que Deus desistiu de você? De forma nenhuma. A segunda razão é porque os propósitos de Deus são eternos e imutáveis. Deus tinha chamado Pedro. Jesus tinha chamado Pedro. E nada vai mudar o propósito de Deus, porque eles são estabelecidos, sabe aonde? Não é nesse tempo, é na eternidade. Será que Deus não conhecia o caráter de Pedro? Será que Jesus não conhecia o caráter de Pedro quando o chamou? Deus tinha um propósito na vida de Pedro. É tanto que depois ele se torna um grande pregador e um homem admirável que escreveu 1ª e 2ª Pedro. John Tré, o teólogo, ele diz assim: Deus escolheu-nos para seu amor e agora ele nos ama por causa da sua escolha. A terceira razão é porque ele procura seres imperfeitos para realizar os seus planos perfeitos. A igreja, ela não é uma galeria de exibição de eminentes, mas ela é uma escola para a educação de cristãos imperfeitos. Por que Deus insistiu em Pedro? Por que Deus manda o anjo falar: vai lá, avisa os discípulos e a Pedro? Porque naquele momento quem precisava era Pedro. Quem estava desistindo das coisas era Pedro, do seu chamado, do seu ministério, da vida. E se ele continuasse nessa situação, ele poderia seguir o mesmo caminho que Judas, do suicídio. Você se acha imperfeito? Pedro também. Você se acha incapaz? Nós somos assim, nós somos incapazes. Eu sou incapaz, você é incapaz, eu sou imperfeito. Nós somos imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, nós estávamos no céu. Mas Deus decidiu usar você e a mim, com todas as imperfeições, limitações que nós temos. Ele não está preocupado com isso. Ele já sabia disso quando te chamou, quando me chamou.
Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9 e 10, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Para que você entenda melhor, preste atenção na situação que você está vivendo. A gente pensa e fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Mas eu quero te lembrar de algumas pessoas da Bíblia. Noé, ele durante 120 anos ele pregou, mas não teve nenhuma conversão, a não ser a sua família. Moisés, ele gaguejava muito e a sua última congregação disse que ele perdia paciência por pequenas coisas. Abraão, ele saiu para o Egito e durante tempos difíceis se meteu com problema com as autoridades, enquanto tentava se safar de uma forma mentirosa com a sua esposa. Davi, ele tinha um caráter moral inaceitável. Ele poderia ter uma posição boa, mas tinha suas dificuldades. Salomão, ele era sábio, mas ele não conseguia colocar em prática o que ele pregava. Elias, ele provou ser inconsistente, porque quando ele foi pressionado, ele afrouxou na situação. Oséias tinha uma vida familiar em pedaços, divorciado, casou-se com uma prostituta. Jeremias, ele era muito emocional e alarmista. Alguns dizem até que ele era uma dor de cabeça. Pode ser um problemão. Amós, ele vem de um passado no interior. Melhor seria se ele tivesse continuado por lá. As pessoas podem pensar isso. João, ele se autodenomina o Batista. Mas ele não tem tato, ele não se veste. Ele se veste como um hippie. Pedro, ele tem um temperamento forte. Diz até mesmo que ouviram negar Cristo publicamente. Paulo, ele também não tem tato. Ele é demasiadamente duro. As suas pregações são muito longas. Timóteo, ele tem potencial, mas é jovem demais para uma posição. Judas, ele traiu Jesus. A minha pergunta para você nessa manhã é: por que Deus te ama? Por que Deus te escolheu? Sabe por quê? Porque Ele procura seres imperfeitos para realizar os planos perfeitos dele. Você pensa comigo, mas eu não tenho muita coisa para dar. Eu quero te perguntar, você tem vida? Você está vivo? Então você tem muita coisa para dar para Deus. Porque só de você estar vivo, querido, só de você estar respirando hoje, já é um propósito bem definido de Deus na sua vida. Deus te escolheu. Eu não sei qual a situação que você se encontra hoje. Se você está longe da igreja, se você já conhece Jesus, se você não conhece, mas uma certeza eu tenho. Jesus nessa manhã diz para você: eu estou vivo e eu tenho uma solução para a sua situação. Eu estou vivo e estou mandando te avisar. Eu estou vivo, ressuscitei dentre os mortos e tenho poder o bastante para transformar qualquer situação. Você pode ter negado Jesus, você pode ter caído em pecado, você pode estar vivendo uma vida longe de Deus, mas nessa manhã, nesse momento, Deus te chama a se reconciliar com Ele, a viver com Ele e ser transformado para a glória dEle. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus e que você possa, o mais rápido, se reconciliar com Deus e falar: eu sou imperfeito, eu sou difícil, eu tenho limitações, eu tenho dificuldades, eu não sei que caminho seguir, mas eu tenho um Cristo que está vivo, e esse Cristo que está vivo mandou me avisar que Ele ressuscitou, é porque Ele crê que eu tenho potencial para mudar situações. Deus vai te usar, querido. Deus pode te usar e transformar a sua tristeza, a sua angústia, a sua longitude de Deus em algo próximo. Jesus, Ele ressuscitou e Deus, através do anjo, fala para as mulheres: vai lá e avise aos discípulos e a Pedro que Ele ressuscitou. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.